É novamente a semana de corrida e esta semana será na Áustria. E no vídeo de hoje, vamos ver o que a Ferrari está preparando para a próxima corrida. Vamos ver o resultado dos testes Pirelli, as notícias sobre a Ferrari de dentro e também as declarações de Hamilton. Toto Wolff, antes de começarmos, por favor, deixe um like de apoio e agora vamos começar imediatamente. A Ferrari se encontra diante de uma encruzilhada evidente. Depois de meio campeonato vivido na perseguição entre decepções e promessas não cumpridas, a única certeza é que a SF25 não é suficiente. E talvez nunca tenha sido suficiente. Após o Grande Prêmio do Canadá, Nico Rosberg lançou uma provocação pesada. Se a Ferrari realmente quer voltar a vencer, deve abrir uma base na Inglaterra. Lá onde nascem as equipes mais fortes, onde a tecnologia e a cultura de corrida são respiradas em todos os lugares. Uma ideia que evoca os fantasmas do passado, quando o experimento de John Barnard terminou muito mal. Mas hoje, em 2025, ainda faz sentido essa comparação? A verdade é que a roça não precisa copiar ninguém. As infraestruturas em Maranello são excelentes, túnel de vento atualizado, simulador top e dinâmica dos fluidos computacional de ponta. Tudo está lá, mas ainda assim, o carro de 2025 nasceu mal, com um conceito aerodinâmico que obriga a escolhas extremas. Para funcionar, Deveria estar rente ao chão, mas assim corre o risco de infringir o regulamento como aconteceu com Hamilton, na China. É um compromisso técnico que bloqueia tudo. E enquanto McLaren, Red Bull, Mercedes vencem, a Ferrari se consola com a vitória marginal em Xangai. Muito pouco. Os tempos de reação são lentos e a direção técnica é incerta. E os pilotos Leclerc e Hamilton continuam a ser explicitamente frustrados. Lewis, em particular, já está de olho em 2026... Enquanto isso, espera-se um novo fundo, uma nova suspensão e uma reviravolta que demora a chegar. Mas há um tema mais profundo. A estrutura técnica existe, mas falta algo. Velocidade nas decisões, clareza na liderança e eficácia na gestão do projeto. As mudanças regulatórias nas asas deveriam ter favorecido a Ferrari, mas a SF25 ainda está atrás. Por quê? Porque os outros evoluem mais rápido? E aqui entra Vasseur. O chefe da equipe precisa parar de enrolar. No ano passado, após um início semelhante, a Ferrari conseguiu se recuperar na segunda metade da temporada, mas hoje falta esse sinal de reação. Continua-se a forçar uma máquina que só funciona em condições ideais, sem uma visão clara sobre o plano de atualizações. E os pilotos pedem mais. O verdadeiro perigo para a Ferrari não é perder hoje, mas não construir nada para o amanhã. Apostar tudo em pequenos passos corre o risco de ser inútil se o conceito básico é limitado. Vasseur sabe disso, e Hamilton também. Para ele, já é preciso olhar para 2026 para o carro que marcará o novo ciclo regulamentar. Mas quanto se pode esperar? E aqui entra o paradoxo da lentidão, porque as atualizações não chegam a tempo na Ferrari. Existem dois motivos. O primeiro é que as atualizações devem funcionar no SF. 25 não se pode dar passos para trás, mas deve-se avançar. E por isso se espera para colocá-los no carro, porque é necessário verificar se as atualizações funcionam. Então, são feitos mais experimentos em dinâmica dos fluidos computacional e túneis de vento para ter 100% de certeza de que essas atualizações funcionam. No entanto, ao fazer isso, espera-se trazer atualizações eficazes para o carro. Enquanto adversários, pensamos, por exemplo, na Mercedes com a suspensão traseira, pensamos nas atualizações da Red Bull que chegaram em Imola. Pensamos na própria McLaren, que foi a primeira a trazer pequenas atualizações. Bem, todas as outras equipes de ponta começam a se atualizar, enquanto a Ferrari está constantemente atrasada. E isso não é bom nem para esta temporada e nem para a próxima. De fato, a equipe liderada por Vasari está paralisada por um paradoxo. Sabe que não pode mais errar, mas é justamente por isso que cada atualização chega atrasada. A intenção é boa, corrigir sem correr riscos. Os fins de semana de corrida são frequentemente mal executados, a equipe parece desconectada, o XR, que é o novo diretor técnico, ainda não conseguiu reverter a tendência. E agora esperamos as primeiras correções. Na Áustria, fala-se de um novo fundo que deveria melhorar a carga aerodinâmica do SF25. Conseguindo correr com uma altura mais baixa, consegue-se aproveitar melhor os canais Venturi e gerar mais carga. Mas será o suficiente para salvar a temporada? De fato, a próxima etapa será fundamental. Se o novo fundo funcionar, a Ferrari finalmente poderá desbloquear a janela de pneus, melhorar a tração e voltar de forma estável ao pódio. Se, por outro lado, as atualizações não forem suficientes, será o sinal definitivo de que 2025 se foi e todo o esforço será direcionado para o projeto de 2026. E com todos os rumores sobre possíveis atualizações da Ferrari, muitos de vocês também me perguntaram quando chegará a suspensão traseira modificada da roça. Para isso, teremos que esperar mais algumas corridas, enquanto isso também se fala sobre a questão interna, Ferrari. Como as figuras de liderança podem mudar até o final do ano? Realmente haverá mudanças? E quanto isso vai pesar então para o futuro da roça? De fato, a Ferrari pode estar novamente diante de uma grande reviravolta.
Os rumores sobre o futuro de Frederic Vasseur estão cada vez mais insistentes. Oficialmente, Maranello nega tudo, mas no paddock há quem fale de uma despedida já escrita. Após apenas 2 temporadas, a aventura de Vasseur pode chegar ao fim. Apesar de ter trazido uma certa estabilidade, a Ferrari ainda não conseguiu dar o salto de qualidade. E com uma revolução técnica à porta, em 2026 as pressões tornam-se insustentáveis. Segundo algumas fontes, a Ferrari estaria considerando Antonello Coletta, atual responsável pelo programa Endurance, como sucessor. Um homem respeitado com 3 vitórias consecutivas nas 24 horas de Le Mans. Mas temos certeza de que mudar o chefe de equipe agora é o movimento certo? Corre o risco de ser um filme já visto. Mudar a liderança técnica na véspera de uma mudança regulamentar é perigoso. Seria necessário tempo para construir uma nova equipe, e o risco é de perder terreno justamente no momento decisivo. Mas há quem tenha outra ideia. Na verdade, do podcast alemão Backstage Box e Gas, Ralf Schumacher lançou uma proposta surpresa. Andrea Seidel liderou a Porsche ao sucesso na Endurance e revitalizou a McLaren na Fórmula 1, e hoje é Chief Executive Officer do grupo Sauber, futuro Team Audi. Segundo Schumacher, ele seria o homem perfeito para a Ferrari, mas adverte que ele não pode fazer tudo sozinho, precisa de uma estrutura que trabalhe para ele. Uma frase que pesa, porque o problema da Ferrari talvez não seja o nome no topo, é a cadeia de decisões inteira. Mas Vasseur é realmente o culpado? Schumacher o defende, Vasseur não está atrasando a equipe. O problema é que muitas coisas são feitas de maneira errada mesmo quando são claras, e são palavras duras que vão direto ao coração do problema. F-E-E-R-R-A-R-I, a execução. Enquanto as outras equipes desenvolvem com precisão cirúrgica, em Maranello erram-se tempos, estratégias e prioridades. Não adianta mudar novamente o chefe de equipe, é preciso mudar o método. Há anos, segundo muitos observadores, a Ferrari tem colocado os negócios à frente da pista. Supercarros exclusivos, merchandising de luxo, coleções de 19 mil euros, mas o espírito do Drake era outro, corria-se pra vencer, hoje corre-se pra vender. E sem aquela ambição feroz, nenhum homem, nem Vasseur, nem Seidel poderá mudar as coisas sozinho. A verdadeira questão é, Vasseur merece confiança também para o próximo ano? Ou quem poderia assumir o comando da roça? Na minha opinião, atualmente o problema na Ferrari não é tanto o Vasseur, mas mais a cadeia decisória. E também o fato de que este S25 nasceu mal, e ninguém está realmente no comando deste projeto, porque o OXR não leva a sério suas responsabilidades neste projeto, e isso é compreensível. Ele acabou de chegar na Ferrari, é normal. Isso também afeta o desempenho da roça, porque não há ninguém que assuma a responsabilidade por este projeto do ponto de vista técnico. O primeiro pacote de atualizações está a caminho, de fato as atualizações chegaram atrasadas, porque há medo de errar. Depois de muitos anos sem vitórias em Maranello, ninguém quer mais correr riscos. Mas o tempo não espera. Enquanto Red Bull, McLaren, Mercedes e até Aston Martin atualizam constantemente, a Ferrari permaneceu parada buscando a perfeição. Uma perfeição que não existe. O novo fundo chegará na Áustria, e também se fala em modificações secundárias mais direcionadas. O foco é, claro, aumentar a carga aerodinâmica e melhorar a gestão dos pneus. Porque o verdadeiro calcanhar de Aquiles do SF25 está exatamente aí na dificuldade crônica de ativar corretamente os compostos. E sem aderência, o carro sempre anda devagar. Em suma, o SF25 é muito sensível, funciona bem apenas em condições ideais. Como vimos, por exemplo, na corrida na China, basta um asfalto diferente, uma temperatura fora do intervalo, o desempenho despenca. O problema é o equilíbrio aerodinâmico, falta carga nos pontos cruciais, especialmente na curva. O segundo problema é a tração. Sem um fundo que estabilize a plataforma, o carro se torna incontrolável. E é por isso que Vasseur freou todas as atualizações para serem calibradas ao milímetro, caso contrário, corre-se o risco de piorar, não melhorar. O objetivo dos engenheiros é ampliar a janela operacional do carro, e é isso que esperamos em Spielberg. Ou seja, fazer a plataforma funcionar em mais condições, com diferentes alturas do solo e uma configuração menos extrema. Mas atenção, nada é garantido. Os documentos da Federação Internacional de Automobilismo ainda não relatam atualizações oficiais, sinal de que ainda estão trabalhando em segredo. Hamilton, enquanto isso, continua a pedir novidades. Vasseur decidiu não se render. O Mundial se foi sim, mas é preciso reagir, é preciso mostrar que sabe crescer e é preciso construir bases sólidas para 2026. Em suma, cada modificação será um teste decisivo. Ou as atualizações funcionam, ou teremos que admitir que esta temporada também está comprometida. Mas desta vez não há mais desculpas, a equipe teve tempo, dados e recursos, agora deve provar que está à altura. E a Ferrari enfrentou os testes em Fiorano na semana passada, mas qual foi o resultado da roça e a resposta dos pilotos? Charles Leclerc rodou em Fiorano em nome da Pirelli.
Mas atenção, não é o teste usual. Trata-se de uma sessão-chave para desenvolver os pneus de chuva que veremos em 2026. No entanto, por trás dessas voltas, há uma verdade desconfortável. Ninguém sabe realmente se esses testes são úteis para alguma coisa. A SF-25 foi adaptada para acomodar pneus mais estreitos, com um pacote aerodinâmico modificado para se aproximar de 2026. Mas os monopostos atuais estão muito distantes daqueles que veremos em menos de 9 meses. E aqui surge o problema. A pista foi inundada artificialmente com asfalto quente. E um carro que não é o definitivo. Pirelli tentou validar o comportamento dos novos pneus em condições variáveis. Mas, como admitiu Mário Isola, o balanço é apenas moderadamente positivo. As temperaturas de verão distorcem os dados e a carga aerodinâmica não é a correta. E os monopostos modificados não conseguem replicar as dinâmicas das futuras Fórmula 1. Em suma, se trabalha, mas quase às cegas. O paradoxo é evidente. Desenvolvem-se pneus para carros que ainda não existem, e a Federação Internacional de Automobilismo não fornece um protótipo padrão que ajudaria a todos. Essa falta de coordenação complica tudo e transforma cada teste em uma aposta. De fato, a Pirelli trabalha no escuro com ferramentas parciais, e qualquer pequeno erro pode custar meses de desenvolvimento. Ainda assim, o trabalho da casa milanesa deve ser respeitado. Todo ano, consegue ainda fornecer pneus confiáveis em um contexto técnico que muda continuamente e impõe limites cada vez mais severos. O objetivo desses testes é ampliar a janela operacional dos pneus molhados e melhorar a consistência de desempenho em pista molhada. Hoje, os pneus totalmente molhados são praticamente ignorados. Assim que a pista seca um pouco, passamos imediatamente para os pneus intermediários. E este é um problema que se arrasta há anos. A Pirelli quer mudar este cenário, mas sem poder testar os pneus. Em Auto 2026, cada passo à frente é parcial. O risco é que, mais uma vez, o produto final seja julgado em corrida sob a chuva, sem uma verdadeira validação. O próximo teste será com os pneus slick, ou seja, para a pista seca em Silverstone, um circuito histórico rápido e técnico. Lá, sim, eles buscarão respostas em condições secas, mas mesmo nesse caso, os dados serão apenas indicativos. Porque o único verdadeiro teste chegará nos testes pré-temporada 2026, com o novo monoposto finalmente na pista. O verdadeiro nó é sistêmico, precisa de uma Fórmula 1 mais coordenada entre Federação Internacional de Automobilismo, equipe e fornecedores. São necessárias ferramentas compartilhadas, testes mais realistas e protótipos regulamentares. Continuar assim, com carros modificados e testes simulados, é um obstáculo ao desenvolvimento técnico. Mas também precisamos falar sobre a unidade de potência, porque há uma grande dúvida sobre 2026. Na verdade, de acordo com as simulações atuais, a aerodinâmica futura não funciona, e vamos ver o porquê. O motor elétrico no próximo ano triplicará sua potência, chegando a 350 kW, ou seja, 475 cavalos. Paralelamente, a parte endotérmica cairá para 400 kW, ou seja, cerca de 543 cavalos. O resultado é um equilíbrio de potência completamente novo. E para evitar uma reviravolta espetacular, a Federação Internacional de Automobilismo escolheu resolver o problema agindo em outro lugar. Na verdade, ao reduzir o arrasto dos carros com as novas regras aerodinâmicas, busca-se mitigar a perda de carga aerodinâmica. Mas a verdadeira pergunta permanece: a componente elétrica aguentará durante toda a volta? Segundo o Disma, que é parceiro da Ferrari, o sistema pode funcionar, mas a incerteza permanece. E enquanto isso, algumas equipes, especialmente aquelas que se sentem atrasadas, prefeririam reequilibrar a distribuição de energia. Mercedes e Audi, por outro lado, bloquearam tudo. Quem sai na frente certamente não quer abrir mão da vantagem. A zona cinzenta hoje é a do HERS, e é exatamente lá que se concentrará a guerra técnica de 2026. A Federação Internacional de Automobilismo removeu os limites no número de horas no banco para o desenvolvimento elétrico primeiro. Eram fixadas em 510 horas anuais, depois em 410, agora completamente liberalizadas. Isso significa que cada fabricante poderá espremer seu próprio sistema elétrico quando quiser. Uma enorme vantagem para quem está perseguindo, mas também uma oportunidade para quem quer consolidar uma vantagem existente. E aqui se abre um cenário delicado. Na primeira era híbrida, a partir de 2014, a Mercedes dominou por anos graças a uma vantagem técnica na unidade de potência. Hoje, o risco é o mesmo. Quem acertar a fórmula certa de primeira pode manter a vantagem por meia década. A menos que a Federação Internacional de Automobilismo introduza um sistema semelhante ao das galerias de vento com uma escala móvel para o desenvolvimento. Por enquanto, no entanto, nada disso foi aprovado e as margens para um enorme desequilíbrio técnico são reais. O futuro da Fórmula 1 é disputado em duas frentes, de um lado as regras aerodinâmicas, do outro a evolução das unidades de potência. Os próximos meses serão decisivos. Quem erra hoje corre o risco de perseguir por anos, e quem começa forte pode escrever um novo ciclo técnico dominante.
Mas na sua opinião, quem será o verdadeiro vencedor da revolução de 2026 Mercedes já estabeleceu as bases para um novo domínio? Ou alguém mais surpreenderá? Está se falando muito sobre 2026 e a mudança de regras para o próximo ano. Mas ao mesmo tempo, as principais equipes não desistem deste ano. E a Red Bull vai all-in para lutar pelo Mundial com o Max na classificação de pilotos. A Red Bull decidiu ir all-in em 2025 e faz isso por dois motivos muito claros. O primeiro é tentar defender o título de pilotos até a última curva. E o segundo é mostrar que Max Verstappen pode vencer mesmo sem o gênio de Adrian Newey. Para Christian Horner, este não é um ano de transição, é uma batalha aberta. Na verdade, mesmo que a Red Bull 21 não seja mais o carro a ser batido, a Red Bull ainda tem uma arma a mais, que é Max Verstappen. Em Montreal, o holandês maximizou o resultado, aproveitando a confusão da McLaren e a força da Mercedes. Ele não venceu, mas ganhou pontos cruciais. E agora chega Spielberg, uma pista historicamente favorável à Red Bull e a Verstappen, que já venceu aqui 5 vezes. E se há um circuito onde tudo pode ser reaberto, é exatamente este. O sonho de Horner é igualar o recorde de Schumacher de 5 títulos consecutivos. Um título que parecia impossível apenas alguns anos atrás e que hoje passa por uma escolha corajosa: continuar a desenvolver o carro. 2025 mesmo, enquanto os outros voltam o olhar para o futuro. E por trás da escolha de apostar forte em 2025 há também uma verdade escondida. A Red Bull não está mais tão confiante em sua competitividade em 2026. E por isso é melhor apostar tudo no último ano de certezas, mesmo que o carro não seja o mais forte na grade. E se Verstappen vencesse este ano, significaria muito, porque seria uma vitória sem Adrian Newey e não apenas para a Red Bull. Esta vitória também serviria para convencer Verstappen a ficar. Significaria dizer que ainda somos uma equipe vencedora, mesmo com uma nova estrutura técnica. E atenção, Que mesmo se a McLaren é o carro favorito, para ganhar o campeonato de construtores e para competir no campeonato de pilotos. Principalmente com Piastri, mas também com Norris. Na minha opinião, Verstappen continua na disputa pelo título de pilotos e não deve ser descartado. Até o fim. Ainda falta mais da metade do campeonato e a Red Bull é uma equipe que já está acostumada a vencer até mais do que a McLaren. Não tem o problema de gerenciar uma rivalidade interna e Max é a joia da coroa da equipe. Eles farão de tudo para tentar fazer com que ele ganhe o título este ano. E atenção a Toto Wolff, que quer pegar Max Verstappen. Toto Wolff nunca parou de pensar em Max Verstappen. E mesmo agora que o holandês está vinculado à Red Bull até 2028, o chefe de equipe da Mercedes está silenciosamente preparando o terreno para um golpe histórico. Na verdade, o objetivo secreto de Toto Wolff é levar Max para Brackley. Foram 3 episódios controversos com Russell em um mês, culminando com um contato em Barcelona, mas Toto Wolff não reagiu. Porque o motivo é claro, ele não quer quebrar as pontes com Verstappen. Em 2021, Wolff atacou publicamente hoje com Hamilton, que deixou a Mercedes e Russell ainda em dúvida. Cada palavra é estudada ao milímetro. Claro, poderia dar continuidade a Russell, que está pronto para lutar pelo título, é um piloto amadurecido e é capaz de ser o primeiro piloto na Mercedes, porém sem uma renovação ainda assinada. Se a Red Bull não se mostrar forte no próximo ano, bem, Verstappen poderia pensar em ir para a Mercedes se esta última se tornar a equipe de referência, porque sabemos que Max quer vencer, independentemente da equipe com a qual ele corre. Russell atualmente não está seguro, mas eles também podem oferecer a ele um contrato de curto prazo. E isso determinaria o desejo de Toto Wolff de ter Max dentro da equipe em um futuro próximo. Ao mesmo tempo, ele sabe que Antonelli está em constante crescimento e vai lutar pelo Mundial em 2027 e 2028. Então, ter uma dupla Antonelli-Verstappen seria o topo na Fórmula 1. Embora Russell seja mais fácil de gerenciar como piloto, portanto, não é uma decisão fácil de tomar para Toto Wolff neste caso. Deixem-me saber nos comentários como vocês veem a visão de longo prazo da Ferrari. Raros, na opinião de vocês? Será que ele poderá lutar pelo pódio neste fim de semana na Áustria, onde chegarão as primeiras atualizações? Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Como sempre, lembro a vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1. Deixo aqui outros vídeos relacionados. Aqui de Laça é tudo, vejo vocês em um próximo vídeo.